que bom estar aqui com vocês, começando mais um culto infantil. Quero dizer que estamos morrendo de saudade de vocês, tá certo? Espero que estejam todos bem, tá? Ângela está aqui comigo, né? Oi, crianças. Ele vai orar para darmos início a mais um culto infantil, tá? Fiquem atentos, ouçam com atenção a historinha de hoje e que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoa todo mundo, perdoa os nossos pecados. Nunca deixe faltar alimento nem água. Faz com que as crianças e a gente estejam seguras, com que a igreja esteja segura. Faz com que as crianças entendam a mensagem do culto infantil, com que elas possam aprender mais sobre ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo. Mateus 13, de 1 a 9. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Oi, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos ouvir e aprender uma história muito interessante. E essa história foi contada por Jesus. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Mas antes de contar a história, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe o que é um sertanejo? Quem é um sertanejo? Um sertanejo é o homem que vive das plantações. Ele planta sua semente, espera ela crescer para que ela produza bons frutos. Muito bem. Mas o que é que esse sertanejo precisa fazer com a terra? Ele precisa preparar a terra para que essa terra possa dar bons frutos. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Jesus contou uma parábola, que é uma história, para a multidão que estava ao redor dele. Ele contou a parábola chamada de a parábola do semeador. E ele disse que um homem estava a semear, estava a plantar. E ele pegou as suas sementes, olha só, as sementes, dá para ver? Isso. E jogou à beira do caminho. Mas sabe o que aconteceu? As aves passaram e logo comeram todas aquelas sementes. Não deu nem tempo da semente cair na terra e tentar germinar. Logo depois, ele pegou as sementes de novo e resolveu jogar, num campo cheio de pedra. E ele jogou as sementes lá. Mas sabe o que foi que aconteceu? As sementes, elas até começaram a brotar, mas não tinha água suficiente naquela terra. E aí elas morreram. Depois ele pegou as sementes e resolveu plantar, jogar ela no meio de um monte de espinhos. Olha só, tá vendo? Mas sabe o que foi que aconteceu dessa vez? Os espinhos sufocaram, cresceram de uma forma tamanha que sufocaram a semente. Não tinha para onde ela crescer, aonde ela se ramificar. Depois ele jogou as sementes em uma terra preparada, arada, e jogou lá, toda aquela sementinha lá. Tá vendo? Sabe o que aconteceu com aquela terra? Aquela terra, ela tinha nutrientes, ela tinha água e a semente começou a crescer. Cresceu e deu bons frutos. Aí Jesus disse: quem tem ouvidos, que escute e entenda. Mas tia Sara, entendeu o que dessa história? A tia vai explicar para vocês. A semente, a gente sabe que é o quê? A palavra de Deus. Muito bem. Mas e a terra? A pedra, o espinho, as aves são o quê? É o nosso coração. É aonde a palavra de Deus vai estar plantada. E sabe o que foi que aconteceu? Quando aquele semeador jogou a sementezinha e as aves vieram e comeram, é a mesma coisa de a gente ouvir a palavra de Deus, mas não dá nenhuma bola para aquilo. Ah, eu não quero saber de Deus. Eu já tenho uma vida muito boa. Para que eu vou querer saber de Deus? E aí, não agir de forma correta. Quando ele jogou a semente lá nas pedras, o que foi que aconteceu? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos à igreja, mas sabe o que é que acontece? Nós não praticamos a palavra de Deus. Não adianta só ir para a igreja. A gente tem que fazer o quê? Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que dar bom testemunho. Então é o que acontece quando a gente planta a palavra de Deus no nosso coração, mas um coração que não está preparado para receber a semente. Um coração cheio de pedra, fechado, duro. Isso também não é certo.
Sabe o que é que acontece quando a gente planta a semente no meio dos espinhos? Quando a gente pega a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, vai para a igreja, ora, canta louvores, mas aí, quando surge o primeiro problema, a gente quer resolver do nosso jeito. Deixa eu pensar num exemplo. Quando a gente faz uma coisa escondida e não dá certo, a gente pensa o quê? Eu vou inventar uma história para a mamãe e vou me dar bem. Será que é certo mentir? A palavra de Deus diz que nós temos que entregar e confiar tudo a Deus. E Ele vai resolver todos os nossos problemas. Então, a terra cheia de espinho, que é o nosso coração, não pode resolver os problemas sozinhos. Nós temos que entregar e deixar Deus resolver todos os nossos problemas. Mas, tia Sara, e por que é que na terra boa as sementes cresceram e deram frutos? Porque aquela sementezinha caiu numa terra onde tinha nutrientes. Quando a gente escuta a palavra de Deus e a gente abre o nosso coração e deixa Deus agir, nós vamos fazer coisas boas. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos entregar os nossos problemas ao Senhor. Não vamos mentir, vamos ser obedientes aos nossos pais. E é isso que Deus nos ensina. Vamos colocar a nossa vida na prática da palavra de Deus. E foi isso que Jesus quis ensinar, que nós não devemos jogar a nossa semente em qualquer local. Nós devemos preparar o nosso coração para que a semente possa cair, para que a palavra de Deus possa cair e possa dar bons frutos. E você vai escolher que terreno para plantar a sua semente? Aonde as aves comem? Aonde as pedras irão sufocar? Ou os espinhos? Ou uma terra boa para que a sua semente cresça e possa dar bons frutos? Espero que você faça uma escolha certa, pois Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E nós devemos falar do seu amor para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Dessa forma, nós vamos estar dando bons frutos, propagando o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, Senhor, por essa história, onde podemos aprender da Tua palavra, onde podemos aprender, Senhor, que devemos preparar o nosso coração para receber o que vem de Ti. Nos protege, nos abençoa, nos faz crianças, Senhor, dependentes de Ti, que Te ame e que Te siga. Perdoa os nossos pecados e abençoa o nosso dia. No nome de Jesus, amém. Tchau! Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Levando sempre a mensagem do amor.
logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir, e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo, e logo, logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos, nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando alívio e graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando alívio e graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. O plano da salvação. Vamos começar pela cor amarela. O amarelo ou o dourado, o que nos lembra? Bom, o amarelo me lembra ouro, riqueza, joia. E para você também? Então vamos pensar. Quem é a pessoa mais rica do mundo? Deus. Claramente que é o nosso Deus. E então, onde Deus vive? Deus vive no céu. E o céu é um lugar de riqueza. O céu é um lugar de riqueza. E então, Apocalipse 21, vamos acompanhar aqui. Apocalipse 21, versículo 21 nos diz: As 12 portas são 12 pérolas, e a cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Então, no céu é riqueza. E assim como no céu a riqueza e o ouro é puro, Deus também é puro. O nosso Deus, ele não tem pecado. O nosso Deus, ele não erra. E por conta disso, ele odeia o pecado. Então, se nós queremos desfrutar da riqueza do céu, nós temos que andar em comunhão com Deus. Mas há um problema. E o problema está
no pecado. O pecado, representado aqui pela cor escura, preta, o pecado nos separa de Deus. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós preferimos ir pelos nossos próprios caminhos, desrespeitando os nossos pais, não sendo legais com os nossos colegas e familiares e não fazendo a vontade de Deus. E então, com o pecado na nossa vida, Deus ele fica muito triste. Mas vamos acompanhar com a tia. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, mesmo com o pecado na nossa vida, Deus ele não quis deixar assim. E por isso, vamos para a bola, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para pagar o preço dos nossos pecados. Vamos acompanhar novamente a leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, Jesus morreu para pagar os nossos pecados. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, que derramou o seu sangue por nós, na nossa vida, nosso coração ele não vai mais ser sujo do pecado. Ele agora vai ser branquinho como a neve. Ele vai ser limpo. Por quê? Porque agora Jesus habita no nosso coração. Porque agora nós não vamos mais andar pelo caminho do pecado, nós não vamos mais fazer a nossa própria vontade, nós vamos obedecer a Deus. Então nosso coração vai ser branquinho porque ele vai ser puro, porque nós vamos procurar andar no caminho de Cristo, porque nós agora somos limpos do pecado. E a partir do momento que nós somos limpos do pecado, nós entramos de novo em comunhão com Deus. Nós não ficamos mais separados. Nós agora estamos em comunhão com Deus através de Jesus, que derramou o seu sangue por nós. E então, aquele que aceita Jesus em seu coração é filho de Deus. Vamos acompanhar mais uma leitura. No livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, quem recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. E nosso coração agora é limpo do pecado, nosso coração agora é puro. E então, agora com Jesus Cristo no nosso coração, obedecendo à vontade de Deus, com o nosso coração limpo, a cor verde quer dizer que vamos nos comparar com uma plantinha, que quanto mais nós aguamos, ela cresce. Então, é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós cresçamos na sua palavra, que nós, a partir do momento que todos os dias nos dedicarmos à palavra de Deus, nós cresçamos em espírito. Vamos acompanhar a leitura no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crianças, com Jesus no nosso coração, perdoados pelos pecados que cometemos, nós vamos crescer juntamente com Deus, andar no seu caminho e fazer somente a vontade dele para a nossa vida. Porque é isso que a gente tem que fazer, obedecer à vontade de Deus na nossa vida. E então nós conseguiremos alcançar a vitória. E que vitória é essa? É desfrutar do ouro, é desfrutar do céu, da vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado do plano da salvação através da bola das cores. E até o próximo domingo. Um beijo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.
eu sonhei. E ela me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Vamos encerrar mais um culto infantil de hoje, ouvindo um versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos Salmo 119 119, e 105. 105. Agora vamos fechar os olhinhos e orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a tua palavra e te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria para praticá-la. Nos abençoa, Senhor, durante essa semana e nos protege de todo o mal. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.